E nós, a igreja de Jesus que aqui continua. Abramos a palavra do Senhor no Evangelho segundo Lucas, capítulo 13. Evangelho segundo Lucas, capítulo 13, por favor. Seguimos expondo Lucas no período noturno, verso a verso. Pela manhã estamos estudando o Evangelho segundo Marcos. Se por alguma razão você não se faz presente aos cultos pela manhã, eu recomendo fortemente que você acompanhe a playlist em nosso canal do YouTube, a exposição verso a verso no Evangelho segundo Marcos. Ela não substitui, ela complementa a exposição no Evangelho segundo Lucas, porque embora sejam chamados de evangelhos sinóticos, isto é, olham Jesus sob a mesma ótica, com a mesma perspectiva, cada evangelho nos oferece perspectivas completamente diferentes e riquíssimas a respeito de Jesus Cristo. O Senhor, por meio de quem nós estamos aqui nessa noite, o Senhor que é a razão da nossa transformação e a quem nós adoramos. Lucas capítulo 13, a partir do verso 10, por favor. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Num sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas e chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Note a condição dela. Havia já 18 anos. Ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Porém o Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo Jesus dito estas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. Feche os seus olhos mais uma vez. Ore ao Senhor para falar contigo. Você veio para cultuar a Deus, adorá-lo nessa noite. E nós o fazemos também dedicando nossa atenção, nossa concentração, nossa disposição em ouvir a palavra do Senhor, não permitindo que nenhum outro meio possa atrapalhar a nossa concentração e a nossa dedicação à palavra de Deus. Deus, estamos diante dessa palavra que é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, que penetra a ponto de dividir o indivisível, junta de medulas, alma de espírito, e traz à tona pensamentos, propósitos do coração. Ninguém pode permanecer como está diante da sua palavra. Por isso nós suplicamos, ilumina-nos mente e espírito, para além de compreendê-la, recebermos de Ti também a ação do Teu Espírito para viver as implicações dessa palavra. Nós desejamos, pela graça maravilhosa que há no Senhor, sair daqui transformados, alcançados por Tua misericórdia, mudados pelo Teu poder, impactados pela Sua ação transformadora. Age em nós, através de nós, por meio de nós, na vida de outros também. Tenha misericórdia, Deus, deste que agora trará a mensagem a esta congregação reunida. No abrir e fechar dos lábios que haja sabedoria, fidelidade, temor e tremor. E que o Teu Santo Espírito haja com poder, intrepidez, liberdade e ousadia. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto nos diz que existem sofrimentos que não fazem barulho, não interrompem cultos, não geram escândalos públicos. São dores antigas. O texto nos mostra dores silenciosas. São pessoas que continuam frequentando igreja, cantando, louvando, participando de reunião de oração, frequentando grupos pequenos, mas ainda assim seguem carregando fardos profundos. Podem ser culpas antigas que nunca foram confrontadas pela graça, feridas familiares, abusos sofridos em silêncio, enfermidades prolongadas, crises de ansiedade, tristeza persistente
e até esgotamento emocional que se tornaram parte da sua rotina e você chama isso de normalidade. É o jeito de ser. Nesse mundo caído, eu não tenho esperança de experimentar algo diferente. Pode ser pessoas curvadas pelo medo constante, pela vergonha, por histórias mal resolvidas, por leituras, não tenha dúvida, leituras distorcidas de Deus, por uma religiosidade que ensina você a suportar, mas a não ser tratado, não ser restaurado. São dores que aprendemos a administrar para continuar em funcionamento, mas nunca expor. Dores que aprendemos a tolerar, mas louvado seja Deus. Dores que o reino de Deus veio para libertar. Em Lucas 13, nesse texto que lemos, encontramos uma mulher assim. Uma mulher doente física e espiritualmente. E isso por 18 anos. Essa mulher não era aprisionada apenas por enfermidade física, mas pela falta de compaixão da religião dominante de sua época. Até que Jesus a vê. E quando Jesus a vê, nada mais permanece igual. E não tenha dúvidas de que quando Jesus nos vê, Ele traz poder para transformar aquilo que a gente não consegue enxergar. Esse texto não fala simplesmente de uma cura espetacular, embora nos mostre uma cura espetacular. Esse texto nos mostra como o reino de Deus confronta sistemas antigos, e quando o reino de Deus chega, nada mais permanece igual. Ele reestrutura, muda, transforma, liberta. É extraordinário. E para a gente entender melhor o peso do encontro de Jesus com essa mulher encurvada há 18 anos, a gente precisa enxergar esses versículos dentro do movimento maior do ministério de Jesus. Lá em Marcos, capítulo 9, a partir do verso 51, o texto diz que Jesus ele tem uma consciência de que precisa rumar a Jerusalém. E ao rumar a Jerusalém, ele sabe que será traído, será morto, será sepultado, será açoitado, humilhado, abandonado. Ele sabe o que o espera em Jerusalém. E nessa caminhada em direção a Jerusalém, Jesus tem pressa em inserir os seus discípulos num ensino importantíssimo. É por isso que esse texto é mais que um movimento geográfico. Esse texto tem um movimento teológico. Quanto mais Jesus vai se aproximando de Jerusalém, mais claro se torna o confronto entre o reino de Deus e a religiosidade que engana e que escraviza, que tem como seu senhor o príncipe da potestade do ar, isto é, o próprio diabo. Nesse caminho até Jerusalém, Jesus insiste repetidamente em temas centrais como o arrependimento, que foi tratado pelo pastor Alex domingo passado ao expor os 5 primeiros versos do capítulo 13 de Lucas. Quando Jesus diz, você acha que aquelas pessoas sobre as quais caiu a torre de Siloé eram mais pecadoras do que nós? Não eram. Você acha que aquelas pessoas que estavam na manifestação em Brasília domingo passado, sobre as quais caiu o raio, eram mais pecadoras do que nós? Não eram. Cuidado. Todos nós precisamos de arrependimento. Jesus fala sobre a urgência do arrependimento, contando uma parábola nos versos seguintes, versos 6 a 9, dizendo que um agricultor ia até a plantação atrás de frutos de uma figueira, mas aquela figueira não dava frutos, e ele intencionalmente deseja arrancar aquela figueira. Mas o trabalhador da fazenda diz, não, deixa que eu vou cuidar, eu vou adubar, eu vou tratar, eu vou podar. Se ela continuar sem dar frutos, o Senhor arranca essa figueira. Com isso, Jesus está mostrando que a necessidade de arrependimento é urgente, que nós não podemos ficar adiando a nossa resposta à pregação do Evangelho, às verdades trazidas pelo reino de Deus. Que devemos ser servos, arrependidos, abertos, para serem tratados pela graça do reino de Deus que foi trazido por Cristo Jesus. Essa insistência de Jesus nesse ensino revela que o reino não se manifesta somente em palavras, mas em ações concretas que restauram vidas. Ao libertar essa mulher, Jesus mostra isso. Ele não veio apenas para falar, ele veio para mostrar as implicações do reino de Deus, instaurado através de sua encarnação, através das ações extraordinárias realizadas. As ações extraordinárias oficializam, fortalecem os ensinos de Jesus. A cura dessa mulher encurvada por 18 anos
é uma manifestação visível do reino de Deus em ação. Onde Jesus entra, nada permanece igual. Ele é mais poderoso que qualquer ação maligna, que qualquer ação do nosso passado, que qualquer circunstância difícil. E quando Ele invade uma vida, quando Ele vem ao nosso encontro, Ele tem poder para restaurar, transformar e tornar tudo novo. A gente vai falar nessa noite sobre quando a religião se acomoda à dor, ou quando nós nos acomodamos à dor, quando nós nos acostumamos com o jeito de ser. Tem que ser assim mesmo. Jesus vem, mexe tudo e vem para libertar. Glória a Deus por isso. Peço que você mantenha aberto, por favor, Lucas capítulo 13. Você vai observar nos versos 10 e 11 e também no verso 16, que quando Jesus chega, Ele enxerga aquilo que nós normalmente normalizamos. Quando Jesus vem, Ele enxerga aquilo que a gente normalmente não enxerga bem, aquilo que a gente se acostumou e aquilo que a gente normalizou. Observe o verso 10, por favor. Num sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia 18 anos. Ela andava encurvada, sem poder se endireitar, de modo nenhum. Lucas diz que Jesus estava ensinando na sinagoga no sábado. E note que interessante, é justamente nesse ambiente de culto que aparece uma mulher aprisionada há 18 anos. Essa mulher está presente, constantemente presente, com dor, com problemas. E a situação dessa mulher já se tornou paisagem. O sofrimento, quando prolongado, quando dura muito, começa a ser recebido por nós como algo inevitável. É assim que tem que ser, é assim que vai ser, não tem jeito. Eu tenho que suportar de forma resiliente até o fim. Só que o texto diz que Jesus não passa direto. O texto destaca a iniciativa de Jesus. O versículo 12, acompanha aí, o versículo 12 diz que ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse. Note o que o texto destaca. Jesus vê essa mulher. O que outros haviam aprendido a tolerar, Cristo enxerga como um fardo que não deveria existir. E mais, o texto diz que Jesus interpreta a condição daquela mulher com uma perspectiva espiritual profunda. Jesus afirma no versículo 16, acompanha a leitura do texto, por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Jesus enxerga uma perspectiva que ninguém conseguia ver, talvez nem mesmo a mulher, que a prisão dela era mais profunda. Pastor, quer dizer que nós temos demônios por trás de enfermidade? Isso é muito comum no meio neopentecostal brasileiro, dependendo do pentecostalismo também. O demônio da gripe, o demônio da virose, o demônio disso. E os crentes ficam loucos, abrindo gaveta para ver onde tem demônio, chamar um líder religioso para ungir a casa, ungir a moto, ungir o carro, ungir um filho doente. A gente trouxe isso de quase dessa estrutura mística brasileira, né? Quando eu era criança, minha avó me levava para ser benzido. Espinhela caída, né, Wilton? Colocava ali, era o pano de prato, e aí levantava a espinhela caída, essa superstição. E isso foi transportado, esse movimento místico, para o movimento pentecostal e neopentecostal, de que há espíritos territoriais em todos os lugares. Quando você chega numa cidade e ali tem uma placa, esta cidade pertence ao Senhor Jesus, a Badiânia de Goiás é do Senhor Jesus. Por trás daquela placa tem pressupostos teológicos. Há um grupo de cristãos que acredita que fazendo uma marcha pela cidade e repreendendo os espíritos malignos, aquela cidade será liberta de demônios territoriais. Será que é isso que o texto está dizendo? Será que o texto está dizendo que toda enfermidade é causada por um demônio específico? Não, gente. O texto não fala sobre isso. A Escritura não caminha nessa direção. O que Lucas está nos mostrando é algo mais profundo. Lucas nos mostra que num mundo caído, onde todos vivemos, eu e você, Satanás atua como opressor. Ele explora a fragilidade humana, ele agrava sim sofrimento, e ele tem poder para manter pessoas em condições que deformam a vida. A gente observa isso no livro de Jó, capítulo 2, versículo 7.
quando Deus dá a Satanás, de forma que a gente não consegue compreender, a permissão de macular o corpo de Jó com enfermidades do alto da cabeça à planta do pé. Mas nem toda enfermidade tem como condição base um espírito demoníaco. A enfermidade dessa mulher era real, física e visível. Mas Jesus revela que por trás de sua dor havia também uma dimensão espiritual que a oprimia por tempo prolongado. A opressão aqui é persistente, não é barulhenta, mas traz desgaste. 18 anos de curvatura moldaram não apenas o corpo, mas a forma dessa mulher viver, se enxergar e de se apresentar diante de Deus e das pessoas. O foco de Lucas não é construir uma doutrina de demonologia, sobre como os demônios agem ou não. O foco de Lucas aqui é identificar que Jesus é aquele que vê quem está escravizado, quem está oprimido e vem para libertar. E Ele tem poder para nos libertar. Esse primeiro movimento do texto de Lucas, portanto, é de diagnóstico. É nos revelar a compaixão de Jesus. Jesus identifica o fardo, discerne a dimensão espiritual do sofrimento e se recusa a tratá-lo como normal. Pastor, onde é que isso aqui tem a ver com as nossas vidas? Tem muito a ver com a minha vida e a sua vida. Nós podemos nos acostumar com pessoas que dizem: é assim mesmo, não tem solução. Eu preciso viver debaixo desse fardo e não há como melhorar. Às vezes são opressões discretas que escravizam a consciência e roubam a liberdade. Essas opressões discretas aparecem quando algumas pessoas vivem sob o medo constante do dia de hoje e do dia de amanhã. Tem pessoas escravizadas pela ansiedade, pela incredulidade. Eu não confio que Deus é Deus suficiente para cuidar da minha vida no hoje e assim garantir o meu amanhã. Essas opressões silenciosas aparecem quando a nossa identidade passa a ser definida pelo passado, pelo trauma ou pelo fracasso. Essas opressões aparecem quando há paralisia espiritual prolongada, quando a gente vive uma realidade de oração marcada pela frieza, quando nós não oramos com liberdade e nem nos aproximamos diante de Deus sem peso. Há pessoas que se relacionam com Deus baseada nos fracassos da própria vida e acham que esses fracassos, pecados recorrentemente praticados, as proíbem de se chegar diante de Deus com liberdade. Há pessoas que vivem encurvadas no modo de orar, no modo de viver, no modo de falar, que não conseguem sair de casa, que não conseguem respirar, que não conseguem ter consciência de liberdade, a liberdade do Evangelho. São prisões silenciosas que não chamam a atenção, mas com o tempo vai deformando a vida. Com o passar dos anos, tanto a pessoa, quanto a gente como igreja, nós que cercamos os outros, podemos aprender a conviver com gente encurvada, achando que faz parte da personalidade, que é o temperamento, que a história a transformou assim, mas Jesus chama esse jeito de ser de prisão. E aquilo que Jesus chama de prisão, Ele veio para libertar. Aquilo que Jesus chama de prisão, Ele veio para libertar. Esse ponto de Lucas nos chama a duas atitudes: ver e discernir. Ver gente e não enxergar números. Gente antes de ver números. Discernir sem sensacionalismo. Reconhecer que existe batalha espiritual. O movimento de Jesus nos chama a enxergar que a nossa vida é muito mais do que aquilo que a gente consegue ver e apalpar. Existe batalha espiritual. Quer um exemplo claro disso? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. 1 Coríntios 6, versículo 9. O apóstolo Paulo diz que não herdarão o reino de Deus os mentirosos. Vocês vão projetar aí? Abre aí, por favor, 1 Coríntios 6, versículo 9.
o texto diz: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Quem são os injustos, gente? Não se enganem. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, aqueles que amam os recursos mais do que a Deus, nem os bêbados, aqueles que são incontinentes no uso de qualquer liberdade que Deus nos deu, nem os maldizentes, aqueles que falam demais, que caluniam, que difamam, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Note as prisões silenciosas, a prisão do vício, a prisão da língua grande, a prisão da gente destruir reputações, a prisão do comer demais, a prisão da ganância que nos furta de orar, de confiar, de descansar, de nos deleitar em Deus. Note a quantidade de prisões. Embora tudo isso aqui seja parte da nossa natureza, as obras da carne, nossa condição como caídos, a Bíblia é clara em dizer que o Satanás, que é o imperador de um mundo caído, utiliza as estruturas desse mundo corrompido para jogar a isca. E a gente, através da nossa natureza caída, o tempo todo morde o anzol. E é fisgado. E a gente vive encurvado. E Cristo veio para libertar. Jesus nos chama a discernir primeiro. O que está encurvando você? O que está te atrapalhando de viver? Viver de verdade. É a prática da mentira recorrente. Por que você come demais? Por que quando você começa a beber você não tem hora para parar? Por que quando você liga a tela de um smartphone, você fica horas e horas rolando feeds sem propósito? Por que você está encurvado desse jeito? O que está te mantendo cativo? Que tipo de gratificação a parte de Cristo você está procurando? Jesus nos chama num primeiro momento a discernir, a ver. E depois, Jesus nos chama a olhar para Ele. Porque Ele tem poder para curar. E esse é o segundo ponto desse texto. Nos versos 12 e 13, o texto diz que Jesus libera com sua palavra e restaura as pessoas publicamente. Com palavra de poder, Jesus liberta. E quando Ele liberta, Ele restaura por completo. Olha os versos 12 e 13, o que o texto nos diz. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e a seguir passou a dar glória a Deus. A palavra de Jesus não apenas instrui, não apenas consola, não apenas exorta, não apenas traz à tona o que há de problema. A palavra de Cristo liberta. Se nos versos anteriores nós vemos Jesus vendo e discernindo a prisão, nesses versos 12 e 13, Jesus age e liberta. Jesus chama a mulher para perto. E isso é tão importante porque esse ato de chamar já faz parte da restauração. Porque tira aquela mulher da sombra, do anonimato, e coloca aquele problema da mulher em destaque. Olha, isso está te escravizando, e eu sou o restaurador da sua vida. Esse pecado que você cultiva em secreto, isso que você chama de hábito, de comportamento, de hobby, é o que destrói sua vida, destrói sua dignidade, fere sua consciência, fere sua família. Eu vim para libertar. A gente não precisa ter medo de dar nomes aos nossos problemas. Às vezes, se você anda no escuro, a única coisa que falta para você não tropeçar ou ver o ambiente é ligar a luz. E quando você liga a luz, você fala: peraí, está mais organizado do que eu imaginava. Ou peraí, não está tão sujo assim. Mas quando você deixa no escuro, parece que a escuridão amplifica aquilo que faz mal. Dê nomes aos seus problemas. Dê nomes ao cativeiro. Dê nomes aos hábitos. Dê nomes aos vícios. Dê nomes às imoralidades. Dê nomes aos excessos. Dê nome à culpa.
Dê nome ao trauma, dê nome ao fracasso, dê nome ao modo como você se enxerga. Dê nome. E traga isso para a luz de Cristo. E ao trazer, você vai perceber que Ele tem poder, e Ele age com compaixão, com amor, com misericórdia, com graça, e é isso que o texto diz. Jesus declara à mulher: mulher, você está livre da sua enfermidade. A libertação começa com a palavra de Cristo. Cristo pronuncia soltura, rompe amarras, desfaz a sentença que parecia definitiva, e aqui está a importância: a palavra de Deus nos liberta. A palavra de Deus, na medida em que é proclamada, estudada, diz que em Cristo Jesus nós podemos experimentar libertação, nós podemos experimentar alívio, nós podemos experimentar perdão integral dos pecados do passado, das amarras do presente e dos problemas que ainda virão, dos pecados que ainda virão. A palavra é poderosa. E o texto segue dizendo ainda que, em seguida, no verso 13, Jesus impõe as mãos. E o texto de Lucas é enfático. A mulher se endireita imediatamente e passa a glorificar a Deus. Por que o texto registra isso? Porque o corpo responde imediatamente ao comando do reino de Deus. Quando nós somos tratados, é natural que nós respondamos a Cristo com gratidão, com vida. E aqui eu quero trazer algo que pode te incomodar demais, uma palavra inconveniente, mas necessária. Se você não está respondendo a Cristo com adoração, com vida entregue, com serviço amoroso, se você não consegue exultar a Cristo com intensidade, é possível que você ainda ande encurvado. Porque aquele que tem sua curvatura exposta, aquele que percebe todos os seus vícios, todos os seus problemas, todas as suas amarras, todo o seu cativeiro diante de si, pelo Evangelho, e a seguir enxerga a obra perfeita de Cristo que vem para libertar, não consegue permanecer indiferente. Aquele que tem sua curvatura resolvida é endireitado com um propósito, para glorificar a Deus. E se sua relação com Deus é uma relação religiosa, de domingo à noite, de falta de amor, uma relação apática, sem vida, muito provavelmente você está curvado. E eu pergunto a você: você está curvado pelo quê? Clame a Cristo, venha até mim, me veja e me faça me enxergar. Me ajude a discernir, a ver com clareza qual é o meu problema. E ministre a minha vida através de sua palavra poderosa, amorosa, cheia de compaixão. E me endireite. Me endireite. Me ajude a te adorar de verdade. A te amar no dia a dia. A andar com o Senhor com o coração transformado. Zero apatia, amor efusivo que transborda. Apatia é sinônimo de curvatura. Porque todo aquele que é endireitado tende a adorar a Cristo, dando louvor ao Deus que tratou de sua curvatura. Esse ponto nos ensina, gente, sobre a libertação de Jesus. A libertação vem com a palavra verdadeira. E a libertação vem através da restauração trazida por aquele que tem todo o poder, que é Cristo Jesus. Pessoas curvadas pela culpa precisam ouvir com clareza o Evangelho que fala do perdão. Você foi perdoado de todos os seus pecados. Pessoas curvadas pelo medo precisam ser chamadas a confiar no Cristo que é soberano. Tem gente que não sai do lugar porque tem medo. Tem medo de avançar, tem medo de sonhar, tem medo de dar os primeiros passos, tem medo de empreender, tem medo de confrontar velhos hábitos. Prefere permanecer comendo aquela raçãozinha naquele cantinho do labirinto. Quem mexeu no meu queijo já leram? Mas Cristo te chama a confiar nele, romper as amarras do medo,
Pessoas curvadas por opressões espirituais precisam ser conduzidas com prudência e firmeza, a buscar o Senhor em oração, a confessar pecados, a renunciar mentiras, a receber pastoreio e viver os meios da graça. Talvez você esteja sendo oprimido pelo diabo, que, é claro, está usando as obras da sua carne. Sua tendência natural à mentira, ao engano, à corrupção, à vaidade, à avareza. Isso é escravidão. Tem gente que é adúltero contumaz. Isso é escravidão, isso não é normal. E Cristo pode libertar. Arrependa-se, vá até Ele, dê nome, confesse seu pecado como pecado e clame para que a graça te restaure. Só que a gente tem que ter cuidado, que o texto segue dizendo no verso 14, que a libertação às vezes incomoda quem confunde lei com piedade. Tem gente que confunde a lei com piedade. E a libertação incomoda essas pessoas. O verso 14 nos diz: o chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar, venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Note que o líder da sinagoga, o pastor da sinagoga, reage com indignação. Ele não celebra a libertação. Por que ele não celebra a libertação? Porque ele está aplicado à regra da lei. A preocupação desse homem não é com a mulher, mas é com o sábado. Note como ele inverte as coisas. A lei que deveria preservar a vida, proteger a vida, tornou-se um instrumento de controle e de exclusão. Jesus não está desrespeitando o sábado aqui. Jesus, ao curar essa mulher no sábado, revela o verdadeiro propósito do sábado. O problema aqui, gente, não é o sábado, não é a lei de Deus, mas é uma religiosidade, e a gente pode cair nesse engano. Uma religiosidade que esvazia a misericórdia. Como é que eu posso saber que eu me tornei um religioso sem misericórdia? Como é que eu posso discernir que eu me tornei um legalista sem graça, sem a compaixão? Simples. Sempre que regras se tornam mais importantes que pessoas, algo essencial já foi perdido. Sempre que as regras se tornam mais importantes que as pessoas, a gente já perdeu algo essencial. Porque Jesus disse: qual é a síntese dos mandamentos? Amarás as regras e a lei acima de todas as coisas, foi isso? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ame o próximo como você mesmo. Sempre que as regras, tudo nos mínimos detalhes, ocupam o lugar do amor às pessoas, algo excelente se perdeu. Isso se manifesta de forma muito concreta. Quando a gente vê alguém sofrendo e a nossa resposta é: agora não é o momento. Vamos esperar o culto terminar. Eu preciso resolver alguns detalhes na minha vida. Ou eu já tenho problemas demais para resolver, não tenho condições de te ajudar. Isso acontece quando a gente prefere preservar a ordem de culto, a tranquilidade da liderança ou a previsibilidade da rotina, no lugar de interromper tudo para ouvir, para orar, para cuidar e para caminhar com alguém que precisa ser restaurado. Você é alguém fechado para se importar com quem sofre e se mover em direção de quem sofre? Você é alguém que levanta justificativas lícitas quando pessoas começam a desabafar perto de você? Você é aquele tipo de gente que diz: não, peraí, fala com o pastor da minha igreja, quando a pessoa está desabafando com você? Você é aquele tipo de pessoas para quem, diante de quem sua vida, seus problemas, sua rotina, são mais importantes que a dor alheia? Se for, você está se tornando muito parecido com o líder da sinagoga. Esse problema acontece quando nós temos muito zelo em tantas coisas da vida, mas pouca disposição em carregar fardos. Esse problema acontece quando a gente fala muito de princípios corretos,
mas evitamos nos envolver de forma real com pessoas feridas. O líder da sinagoga age assim, gente. Ele não nega a libertação dessa mulher, só que ele considera a libertação daquela mulher inconveniente demais para aquele momento. O líder da sinagoga admite o poder, mas ele rejeita o tempo em que o poder de Jesus se manifesta, que é no dia de sábado. E isso revela uma religiosidade perigosa, que é concordar com a verdade, mas resistir às implicações da verdade, quando essa verdade exige de mim e de você misericórdia, graça e compaixão. Qualquer pessoa que sofre é muito mais importante que a nossa conta bancária. Qualquer pessoa que venha com sofrimento é muito mais importante que o planejamento que eu tenho para aquela viagem de férias, a viagem dos sonhos, a preservação do meu conforto. Lamentavelmente tem muita gente assim. Não mexa no meu mundo. Não interrompa a minha rotina. Não mexa no meu planejamento familiar. Não interfira nos meus sonhos. Eu não estou disponível. E quando você não está disponível para quem sofre, você se torna semelhante ao líder da sinagoga. É possível eu e você termos uma boa teologia, defendermos princípios maravilhosos, corretos, só que desconectados do coração. A ortodoxia sem amor, isto é, saber o que é correto, mas sem amar de forma prática, transforma o amor em peso, não em vida. E por fim, gente, o texto de Lucas nos mostra que o sábado, combatido pelo líder da sinagoga, aquele milagre combatido por Jesus, pelo líder da sinagoga, o sábado encontra seu verdadeiro sentido em Cristo Jesus. Olha o versículo 15 e 16, por favor. Hipócritas, disse o Senhor. E aqui está no plural, Jesus confronta não só o líder da sinagoga, mas todos que pensavam como aquele líder da sinagoga. Hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? No sábado vocês estão se recusando a fazer o bem, mas no sábado vocês não tiram lá do arreio o animal de vocês do curral para levá-lo para beber água, para comer na manjedoura? Por que motivo não devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Jesus está argumentando aqui a partir da prática dos seus próprios opositores. Se um animal pode ser solto no dia de sábado para dar água e comida, por que uma filha de Abraão não deve ser liberta? Jesus está mostrando àquele opositor que o sábado não foi violado, o sábado foi cumprido. E aqui está o coração desse texto. O sábado aponta para libertação, não para aprisionamento. Desde o Antigo Testamento, o sábado está ligado à obra libertadora de Deus. Como assim? Leia Deuteronômio capítulo 5, verso 15. Abra lá, por favor, o 5º livro das Escrituras. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 15. Olha o que o texto diz. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito, e que o Senhor, seu Deus, te tirou de lá, com mão poderosa e braço estendido. Por isso, o Senhor, seu Deus, ordenou que você guarde o dia de sábado. Nesse texto de Deuteronômio 5, verso 15, Israel é chamado a guardar o sábado em memória da libertação do Egito. O descanso nasce do fato de que Deus liberta seu povo. Você já ouviu falar de algo chamado o ano do jubileu? Sabe o que é isso, ano do jubileu? Lá em Levítico capítulo 25, Deus estabelece o ano do jubileu. O que é o ano do jubileu? A gente trabalha 6 dias, descansa no 7º. Trabalha 6, descansa no 7º. Depois de 7 ciclos de 7 anos, 7 ciclos de 7 anos, 7 vezes 7? 49. Depois do ano 49, vem o ano 50. O ano do jubileu, o ano do descanso. Nesse ano 50, o ano do jubileu,
a terra ficaria 1 ano em descanso. Todos os escravos seriam libertos. Todas as propriedades voltariam às suas famílias de origem como seus donos. Pode ser que o Wilton fez um negócio, se deu mal na vida e lamentavelmente perdeu tudo. E isso não pode escravizar os filhos, os netos, a um futuro ruim. Então, depois de 7 ciclos de 7, viria o ano do jubileu, o ano do descanso. Todas as propriedades do Wilton, que pertencem a Deus antes de mais nada, voltariam à sua família. Haveria libertação, perdão de dívidas, a terra ficaria 1 ano em descanso. Esse era o ano do jubileu, associado ao ciclo do sábado. Já apontava para a libertação. Então Jesus, ele não viola o sábado, ele cumpre o sábado. Ao libertar essa mulher escravizada no dia de sábado, Jesus realiza aquilo para o qual os sábados sempre apontaram: romper cadeias, aliviar fardos, restaurar vidas. Cristo é o cumprimento do descanso sabático, o Redentor que liberta o ser humano por completo, corpo e alma. E assim ele inaugura o reino de Deus, o sábado de Deus. Isso é lindo, gente, isso é lindo. O verdadeiro sábado não é pausa, é libertação. Quais são as implicações disso? Como é que você celebrou o seu sábado hoje? Você celebrou o seu sábado hoje diante da tela do seu smartphone? Assistindo séries, praticando seus esportes, seus hobbies, que você pode fazer e deve fazer nos 6 dias anteriores? Você praticou o seu sábado hoje, enchendo sua mente, seu coração de entretenimento vazio? O sábado veio para quebrar as cadeias que te aprisionam. O sábado deve ser celebrado por nós como aquilo que veio nos libertar para conhecer as amarras que nos aprisionavam, nos libertar para conhecer Cristo, nos libertar para adorar Cristo, nos libertar para fazer uma análise de como o diabo usa as estruturas desse mundo para procurar novamente nos acorrentar. Mas a gente vai resistir dizendo: não, eu fui liberto. O Shabá, o sábado, o 7º dia, toda semana, em culto, em adoração, descanso, aquela soneca, aquele caminhar, o interromper as atividades dos 6 dias anteriores e ter uma outra atividade que nos faz refletir sobre a obra libertadora de Cristo. É libertador. Eu quero estimular você, em nome de Jesus, a enxergar o sábado e a utilizar o sábado de forma diferente. Utilizar o sábado a partir do princípio da libertação e não a fazer a manutenção de algumas cadeias que ainda tentam aprisionar a sua vida, mesmo você tendo sido liberto por Cristo Jesus. Como é que eu concluo essa mensagem, gente? O texto termina aqui com 2 grupos. O verso 17 nos diz que, tendo Jesus dito estas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados, foram expostos. Eles queriam pegar Jesus em algum problema, eles queriam que Jesus fosse desmoralizado, mas o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. 2 grupos, um envergonhado e outro cheios de alegria. Sempre será assim, diante da libertação de Jesus. A presença visível do reino de Deus vem para revelar aquilo que está no coração. Alguns vão se render em adoração e gratidão, e outros vão se escandalizar, vão se assustar, porque o reino de Deus vem para romper, quebrar cadeias que aprisionam muita gente. Só que Lucas 13 nos conduz a olhar para além desse sinal realizado por Jesus no sábado. E eu termino essa mensagem estimulando você a olhar agora para muito além desse texto. Lucas 13 nos estimula a olhar para um sinal antecipado. Esse sábado, usado por Jesus, na cura dessa mulher curvada, aponta para um sábado mais profundo, para um sábado definitivo. A carta aos Hebreus nos ajuda a enxergar essa perspectiva com um pouco mais de clareza. Se você abrir Hebreus capítulo 4, finalzinho do Novo Testamento, eu peço que você folheie algumas páginas. Hebreus capítulo 4. Esse sinal de cura realizado por Jesus no dia de sábado
que trouxe a essa mulher descanso, aponta para um sábado muito maior, para um descanso muito mais profundo. Hebreus capítulo 4, versículo 9, diz que, portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Embora Cristo tenha curado essa mulher no dia do sábado, ela adoeceu, ela envelheceu novamente, e ela não está mais entre nós, ela morreu. Embora Cristo tenha mudado as nossas vidas, e o Espírito Santo habita em nós, eu não sei você, mas eu estou muito diferente já de quando eu cheguei aqui há 11 anos. A gente vai ficando mais velho, né, Carlos? Vai aparecendo cabelos brancos, a gente vai perdendo o ritmo que tinha no início da juventude, nós envelheceremos. Nós pegaremos outras doenças, contrairemos enfermidades severas. Faz parte, nós morreremos. Nós ainda aguardamos um verdadeiro descanso. Essa mulher experimentou um descanso, porque ela foi liberta daquelas dores provisórias. E ao ser liberta daquelas dores provisórias, Jesus já se mostrou a ela como aquele que veio para libertá-la das dores definitivas, dar a verdadeira salvação, que nos purgará de todos os malefícios causados pelo pecado. E é por isso que o autor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 9, diz para mim e para você: resta ainda um descanso para o povo de Deus. Nós vivemos entre a realidade da libertação que já aconteceu em Cristo, mas ainda aguardamos a intervenção final de Cristo, que nos libertará de todas as outras dores, definitivamente, restaurando-nos por completo. Isso significa que enquanto caminhamos nesse mundo, marcado pela presença do mal, ainda gememos. Aqui ainda nós teremos que lidar com dores prolongadas, enfermidades persistentes, com algumas opressões reais, que tentam nos curvar. Isso não é porque Jesus deixou de libertar, mas é porque a obra que Ele iniciou ainda espera a consumação, a plenitude, o cumprimento final. Jesus endireita agora, mas ainda há um endireitar reservado a todos nós, que só será cumprido quando Cristo voltar e nos dar entrada nesse descanso sabático. Ao curar nesse sábado, Jesus está mostrando algo real. O reino de Deus veio. Quando o reino de Deus vem, Ele já vem para libertar. Eu vou libertar você da culpa, do medo da morte. Eu vou libertar você do modo errado como você se enxerga. Eu vou libertar você de opressões malignas que te mantêm cativo a uma série de prisões. E essa libertação é real. Para alguns, Deus pode, em Cristo, realizar curas espetaculares. Deus pode, viu, Juliano? Minha mãe está no leito de morte, na UTI. Deus pode executar uma ação extraordinária e ela levantar, como o pastor Camilo testemunhou aqui. A Cássia, com 3 cânceres, tinha passado por um monte de procedimento, 12 anos lutando. O médico chama o pastor Camilo e fala: vai lá orar, porque não tem mais recursos, nós vamos desligar os equipamentos, sua mulher vai morrer. Não tem jeito. Fizemos o que tínhamos que fazer. O pastor Camilo entra na UTI, ele ora, entrega a sua mulher nas mãos de Deus, desliga o aparelho, e ali ela começa a ser restaurada, e ainda recebeu de Deus mais um filho, depois de todo esse processo. Deus pode fazer. Mas ainda que a sua mãe seja liberta pelo poder de Deus, ela vai continuar envelhecendo. Outras enfermidades virão. E a morte pegará todos nós. O sábado aponta para uma libertação que começou. Só que esse sábado, onde essa mulher foi curada, aponta para algo maior. Lança o nosso olhar em expectativa pela chegada do Shabá, do verdadeiro descanso para o qual Jesus aponta. O descanso eterno, onde as nossas curvaturas serão todas resolvidas.
onde não haverá dor, morte, lembrança das coisas passadas, onde tudo se fará novo, onde Ele nos libertará por completo, onde Ele estenderá sobre nós a sua presença e a sua morada. Nós o veremos para todo sempre. Onde haverá duas proibições nos novos céus e na nova terra. Que proibições maravilhosas! Nós seremos proibidos de pecar e seremos proibidos de morrer, porque o que causa a morte é o pecado, e o pecado não existindo, não existe mais morte. Para todo sempre. Entraremos no descanso de Deus. Você já descansa, sabia? Se você está em Cristo, há uma palavra de Jesus para a sua vida. Você foi perdoado. Você é habitado pelo Espírito Santo. Você é sustentado na jornada, nesse mundo marcado ainda pela presença do mal e do pecado. Mas há um descanso esperando você. E eu já preparei a sua casa. Jesus diz, eu vou e vou preparar morada, para que onde eu estou, todos vocês estejam comigo. Agradeça a Deus. E ao mesmo tempo, coloque as suas curvaturas atuais diante de Cristo. Porque assim como Ele endireitou aquela mulher, Ele continua endireitando pessoas hoje. Ele continua agindo com graça, Ele continua perdoando, Ele continua restaurando, Ele continua curando, Ele continua purificando, Ele continua dando nova vida. Mas olhe para além dessas curas. Olhe para o verdadeiro descanso que Cristo veio inaugurar. O descanso eterno. A promessa que Ele mesmo realizará, que é estarmos na presença dEle para todo e todo e todo sempre. Desfrutando de um descanso sem fim. Um descanso cheio de vida, tá? Vida na presença de Deus. Louvado seja Deus por Cristo Jesus. Louvado seja Deus por Cristo Jesus. Ele veio trazer o reino. E quando o reino de Deus chega, o reino chega com poder que liberta, poder que restaura, poder que salva, poder que traz vida, poder que nos enche de esperança. Glorifique a Deus por isso.